Irmãos, nós, então, entraremos hoje numa nova etapa do estudo do livro de Apocalipse. Na semana passada eu coloquei diante dos irmãos, no final do estudo da semana passada, 3 propostas. E os irmãos me mandaram um WhatsApp, e dentro das 3 propostas, uma foi a vencedora, né? Nós iremos continuar pelas sessões paralelas, as 7 igrejas, as 7 taças, os 7 selos, os 7 trombetas, mais capítulo por capítulo, trabalhando também, foi sugestão, temas, né? Então, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 4, nós vamos continuar usando esse material, que esse é do George Led, muito bom, muito antigo. Esse do John Stott, também muito bom. E esse do William Hendricks, Mais que Vencedores. Então, nós vamos continuar também utilizando o material que eu usei no mestrado, que a gente usou no mestrado do pastor Leandro Lima, que falou sobre a linguagem apocalíptica para nós. Parte do material é dele. E também continuar também com as aplicações que o Hernandes Dias Lopes nos traz, muito boa. Então, nós vamos trabalhar tudo isso aí, mas de forma diferente. Hoje, daqui para frente, vai ter menos slides do que tinha, porque na primeira sessão era necessário entender bem a introdução, entender bem a questão de cada igreja, mas agora para frente nós vamos trabalhar muito o significado de outras coisas, que de acordo com o contexto que temos na Bíblia. Então, muita interpretação daquilo que nós vamos ver está no próprio texto. Outras estão no contexto, na Bíblia. Então, o que não tiver no contexto e o que não tiver na Bíblia, nós podemos até tocar, mas nós não vamos ter aquilo como certo, tá bom? E muitas vezes eu vou só falar, olha, isso aqui não tem no contexto bíblico, nem parte nenhuma na Bíblia, não tem como traduzir isso aqui, não tem como dar um significado. Tem meras conjecturas, mas eu prefiro deixar de lado, tá bom? Vamos seguir, então. Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo. Deixa eu colocar aqui para os irmãos. Estamos aí? Eu acho que já deve ter caído aí para os irmãos. Então, nós estamos em estudo bíblico, a revelação do Senhor Jesus Cristo, a sua igreja. Então, vamos seguir. Eu já expliquei para os irmãos o que significa Apocalipse. O tema de hoje, tá aí, seguindo o meu mouse, né? Meu mouse aí dá para enxergar aí. O tema de hoje, da 9ª aula, né? Não é a 9ª, mas é a 10ª aula. Eu não vou nem colocar essa questão de 9ª, 10ª, mas é tema da aula. Hoje o tema é o trono de Deus e a sua igreja. Quando eu falo igreja, eu falo no sentido universal. Eu falo da igreja invisível na face da terra. São a igreja do Senhor formado de gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, que estão cultuando a Deus em espírito e em verdade. Ainda a igreja militante, aquela igreja que é formada pelas pessoas que estão no tempo presente. Porque as pessoas que viveram no passado, elas já foram para a glória, elas são igreja do Senhor, mas é a igreja triunfante, já triunfaram. E tem a igreja também que vai vir no presente, no futuro, que são as pessoas que ainda, se Jesus não voltar antes, as pessoas que vão fazer parte da igreja ainda, né, dessa igreja militante. Então, nós estamos falando, então, da igreja do Senhor Jesus Cristo, não de uma denominação, não de uma placa, não de uma estrutura de tijolos, ou que existe em um determinado local e tem um CNPJ. Não. Estamos falando da igreja invisível, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Vamos seguir. Está aí a figurinha, né, do trono de Deus. Não representa aquilo que João viu. Apenas coloquei de uma forma apenas ilustrativa. Porque depois vocês vão perceber, na 5ª aula, eu quero colocar
uma figura mais ou menos aquilo como que se João tivesse visto, né? Uma representação não de forma, imagem de foto, mas de um desenho, tá bom? Quero trazer para vocês. Então está aqui o esboço do livro de Apocalipse. Então no capítulo 1, a visão de Cristo em sua glória. Capítulo 2 e 3, a igreja no passado e no presente. O capítulo 4 que nós vamos trabalhar hoje, o trono no céu. Então, o trono no céu. Para isso nós vamos trabalhar por capítulos, como eu já falei. Nós vamos trabalhar na visão amilenista, na linha amilenista. Na introdução do livro de Apocalipse, eu expliquei as 3 principais correntes interpretativas da literatura apocalíptica, que é a pré-milenista, a amilenista e a pós-milenista. Então, eu expliquei cada uma delas, falei das vertentes do pré-milenismo, na introdução desse estudo de Apocalipse. Falei do amilenismo, que é a nossa vertente, a nossa linha de raciocínio, a nossa linha a ser seguida pela Igreja Reformada, o amilenismo, não na questão do não milênio. O amilenismo, embora tenha esse nome amilenismo, o A como negação do milênio, nós não cremos na negação do milênio. Nós cremos que existe um milênio, como eu expliquei, nós já estamos vivendo esse milênio desde a ascensão de Jesus. A partir do momento que Jesus subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nós já estamos vivendo o milênio, tá bom, irmãos? Então, lembrando para que isso fique bem claro para os irmãos. Então, cada aula terá um tema, eu também já expliquei isso, né? Sugestão de uma irmã que gosta muito de temas, né? Então, nós vamos trabalhar os temas de cada capítulo, né? E esse capítulo 4, ele trata da visão que João teve nos céus do trono de Deus. E vou, no final, mostrar uma implicação, uma aplicação para esta visão, esse tema, tá bom? Então, fique ligado, né? E nós vamos dar sequência. Então, eu já dei algumas, vou continuar dando umas considerações introdutórias, e para isso nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse capítulo. Então, a primeira visão que nós tivemos até agora foi a visão de um Cristo glorificado, um Cristo da glória no meio da sua igreja. Vocês lembram que quando eu falei dos 7 candeeiros? Então, Jesus no meio dos candeeiros e na palma da sua mão as 7 estrelas. Então, nós percebemos que Jesus está no meio da igreja e tem nas suas mãos, né, os bispos dessa igreja, os pastores dessa igreja. A autoridade dele está tanto dentro da igreja, como vendo, quanto também ele tem na sua mão direita as 7 estrelas, né, os bispos dessa igreja. A mão direita é a mão de poder. Isso mostra a dependência do pastor, do bispo, do anjo daquela igreja, que o poder não vem dele, que a autoridade desse pastor e desse bispo não vem dele próprio, não vem do governo, não vem de ninguém, mas a autoridade desse bispo, ele vem apenas de Deus. É Deus que nos reveste de poder e de autoridade. Então, nós devemos, de fato, ter a humildade de entender que toda autoridade e todo o poder foi dado por Deus para nós, pastores, bispos, que pastoreamos uma pequena porção dentro de uma igreja local que Deus nos deu para pastorear. Então, não podemos, nenhum pastor e nenhum bispo pode ser autossuficiente, achar que ele é todo poderoso ou que ele tem todo o domínio ou toda a autoridade, que isso provém dele mesmo. Não, todo o poder, toda a autoridade provém de Deus. E os primeiros capítulos do livro de Apocalipse nos revela isso, Jesus glorificado e a sua igreja, tá bom?
Então foi isso que nós estudamos, que Jesus vê a sua igreja, sabe o que a igreja está passando, Jesus tem as suas considerações, exorta, repreende, elogia, como nós vimos, tá bom? Então, Cristo exaltado aponta para a sua noiva o caminho de retorno e diz que ele é o remédio para a sua própria igreja. Então, nós vemos isso claramente. Ele não rejeita a sua noiva, mas sim, ele é o remédio para a sua noiva. Então, nós como igreja, fazendo parte de uma igreja, nós temos que entender que Deus está, que Cristo está no meio da sua igreja e que Ele é o remédio para curar esta igreja que muitas vezes anda doente. Tá bom, irmãos? Como nós vimos, então não vou voltar, é apenas algo introdutório para que os irmãos possam entender. Depois, agora Jesus prepara a sua igreja pelo que há de vir. Então, o que nós vamos, a partir desse capítulo 4 e 5, nós vamos entender Jesus preparando a sua igreja. Agora, a visão, a visão que segue será das grandes tensões que a igreja enfrentará até a segunda vinda do noivo. Então, nós vamos ver essas grandes tensões que a igreja vai enfrentar até a segunda vinda do noivo. Então, esta revelação inclui a destruição dos poderes do mal, de Satanás, da morte. Nós vamos ver claramente isso, meus irmãos. Mas antes de serem destruídas, essas forças más se empenharão num esforço desesperado de frustrar os planos de Deus. Mas sabemos, e a Bíblia deixa bem claro, que todo o plano de Satanás já está vencido, já está derrotado. Então, essa é a grande tensão entre o reino de Deus e o reino de Satanás. E nós vamos perceber isso de agora em diante. Então, isso é muito interessante os irmãos ficar sabendo para que a gente possa ter uma linha de raciocínio. Tá bom, irmãos? E, nas considerações introdutórias, a mensagem central. Qual é a mensagem central do livro de Apocalipse? Então, a mensagem central é mostrar a noiva perseguida, é mostrar a igreja perseguida, que o seu Deus está no trono do universo. Então, irmãos, é importante a gente ter, de fato, poder, dentro dessas considerações que eu estou falando para vocês, ter a noção dessa linha de raciocínio. Então, a mensagem central do livro de Apocalipse é mostrar a noiva perseguida e que Deus está no trono do universo. Antes do mundo perseguir a igreja, a abertura dos 7 selos e Deus visitar o mundo com o seu juízo parcial, que é as 7 trombetas, e nós vamos ver isso, e o seu juízo final, que é as 7 taças, que faz parte daquelas sessões paralelas, é revelado a João que Deus está entronizado e governando o seu universo. Então, nós não podemos perder essa linha de raciocínio. Não importa quão temíveis ou incontroláveis forças do mal pareçam ser na terra, elas não podem frustrar os desígnios de Deus e nem vencer a igreja, porque Deus está governando o universo a partir do seu trono. Tá bom, irmãos? É interessante saber isso. Vamos ver, então, o quarto e o último tópico para que vocês possam entender melhor, para que a gente possa ir para o texto em si, tá bom? Destino final da igreja, o destino final da igreja. Agora, para concluir essa parte introdutória, em relação ao destino da igreja, entendemos que o destino desta igreja não está nas mãos dos homens. O destino dessa igreja não está na mão de uma pessoa carnal, da humanidade, não está na mão de um homem, mas o destino da igreja está nas mãos de Deus. Não podemos perder essa linha de raciocínio, irmãos. Quando o mundo está incendiado pelo ódio, guerras, conflitos, caos, vírus, quando tudo estiver caótico, quando a terra
está cambaleando, está bêbada de sangue. Precisamos levantar os nossos olhos para os céus e ver o nosso Deus assentado sobre um alto e sublime trono, como a visão que Isaías teve lá em Isaías 6, verso 1, que eu quero abrir aqui para os irmãos e compartilhar com os irmãos. Isaías 6, 1. Vamos compartilhar. Isaías 6, 1. Se você tem sua Bíblia, pode abrir. Nós não estamos com a sala de aula, irmãos, então nós não vamos pedir para você ler, porque nós estávamos conectando o Hangout junto, mas os irmãos preferiram o YouTube. Então, Isaías 6:1, olha o que está escrito. Olha o tema, a visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Eu vi Deus num alto e sublime trono. Então, é exatamente isto que Isaías está nos trazendo. Ele é quem governa o universo, é Deus quem governa o universo. No meio das provas e tribulações, precisamos fixar nossos olhos naquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, irmãos. Somente quando olhamos todas as coisas, inclusive as nossas tribulações, é que devemos perceber que Deus está no trono. Devemos olhar para o céu e entender que Deus está no trono. É que alcançamos o verdadeiro discernimento da nossa história. Tá? Nós não vamos ter discernimento das coisas se nós não olharmos para o céu e entender que Deus está no trono. Então vamos voltar aqui e vamos seguir agora com a nossa leitura. Abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Eu vou deixar aqui para vocês talvez acompanhar a leitura também por aí, tá? Apocalipse capítulo 4, versos de 1 a 11. Todo o capítulo, tá, irmãos? Todo o capítulo. Então, acompanhe a leitura aí. Tá aí. Assim está escrito. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também em meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante
a águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e o que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas que viestes, sim, que criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Amém. Então essa é a leitura. Vamos orar mais uma vez, agradecendo e pedindo direção de Deus. Pai querido, Deus, fale aos nossos corações, é o que eu te peço. Nós estamos entrando agora numa fase, para muitos é tão difícil e complicada essa questão do Apocalipse. Muitos símbolos, muitas coisas que muitos têm medo, mas o Senhor nos dá discernimento, ó Deus, e nos ajude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Irmãos, então, está aí Apocalipse, revelação do céu. Então, nós vamos tratar do primeiro versículo, nós vamos versículo a versículo, de uma forma bem rápida. Então, Apocalipse, revelação do céu. Irmãos, primeira coisa que é perceptível que o texto nos fala aqui é que João, ele viu uma porta aberta no céu. Ele viu uma porta aberta. O conhecimento do futuro não é alcançado mediante as artes mágicas ou a leituras de astros, nem mesmo por profecias humanas, de forma alguma. Nós não podemos conhecer nada do futuro, a não ser que Deus revele a nós. O futuro estará coberto por um véu, até que Deus abre a porta no céu, até que Deus abre a porta para que nós possamos ver, possamos entender sobre esse futuro. E foi isso que Deus fez com João na ilha de Pátimo. Ele viu uma porta aberta no céu, e daí por diante, com o céu aberto, não libera apenas acontecimentos, mas também entendimento, pois João contempla o trono de Deus, antes de contemplar os dramas da história. Muitas vezes sentimos como se o céu estivesse fechado para nós, irmãos. Então, e João agora ele viu o céu aberto, né? Ele viu então esse céu aberto. Então, isso traz para nós que devemos entender, irmãos, que sobre nós está de fato algo maior do que nós podemos compreender ou sondar. O que nós devemos entender é que Deus, de fato, trouxe uma revelação, uma visão para João, para que nós possamos entender o que acontecerá no futuro da igreja. Que embora venhamos passar por diversas situações, complicações, mas Deus colocou uma porta aberta para que possamos entender, para que possamos enxergar. Então, que nós nunca venhamos nos ter como dominados, nunca venhamos ter como cansado pelas fadigas do dia, porque o Deus dos céus, Ele fendeu os céus, Ele abriu os céus, Ele descortinou os céus para nós, para a sua igreja, para fazer notório o teu nome aos seus adversários, para fazer notório o seu nome a todo mundo. Então, isso é bem claro aqui em Apocalipse, como nós notamos também lá em Isaías 63,
verso 19, e depois lá do Isaías 64, verso 2. Então, eu não vou ler agora, irmãos, mas você depois pode anotar e pode ler. Então, no começo de Apocalipse, então, aparece 3 portas mais importantes. São 3 portas que aparecem. Primeiro, que nós vimos, é a porta da oportunidade. Lembra lá em Apocalipse 3, verso 8? A porta da oportunidade. Depois aparece a porta do coração humano, que é Apocalipse 3, 20. Vamos lembrar. Apocalipse 3, 8. Olha o que está escrito. Conheço as suas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, isso é a porta da oportunidade para aquela igreja. Lá em Apocalipse 3, 20. Olha aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, essa é a porta do coração. De fato, Jesus, através do Espírito Santo, através do chamado específico, da vocação especial, ele abrindo a porta do coração, nos levando a abrir a porta no nosso coração, nos induzindo a abrir a porta do coração, para que venhamos ter comunhão com o Pai, através do Filho. Essa é a verdadeira a mensagem da ceia, é a comunhão, é ter de fato essa comunhão íntima com o Pai, como devemos ter com o nosso próximo, tá bom, irmãos? A porta, e agora em Apocalipse 4:1, a porta da revelação. Nós vamos ver que Deus agora descortinou diante dos olhos de João, na ilha de Patmos, tudo aquilo que a igreja vai passar, ou tudo aquilo que vai acontecer no futuro da igreja, tá bom? Depois eu quero dizer para vocês sobre um pensamento hebraico, quando o verbo está no imperfeito, tá bom? Mas isso é mais para frente, para que vocês possam entender por que muda os imperativos. Mas vamos lá, deixa eu ver como é que está, se está em slide, está em slide. Então, sobre essa porta, mas também ela fala sobre como se uma voz de trombeta, em 1:10, Apocalipse 1:10, Jesus se revelou a ele da mesma forma, como uma voz de trombeta. Então, segundo o contexto histórico, bíblico, a trombeta era usada para alertar, era um alerta. Então, de fato, como se faz voz de trombeta, era algo alto e que deixava o coração em alerta, que deixava o coração despertado. Então, lá bastou João voltar-se para ver Jesus. Agora João precisa subir ao céu. Não muda apenas de posição, mas de lugar. Pois agora não se trata mais de vislumbrar o presente, mas o futuro. E o futuro vem sobre nós a partir do trono de Deus, meus irmãos. A partir do trono de Deus. Agora, João vai vislumbrar o futuro a partir do trono de Deus. Mas aqui também fala, e está marcado, né? Sobe para aqui e te mostrarei. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Irmãos, João é chamado ao céu para ver não o aspecto cíclico da história, não a história sem freios, sem rumo, não a história dirigida pelos homens, mas para ver o que deve acontecer. O Deus que está no trono é quem determina tudo o que acontece, irmãos. Tudo o que acontece. Não há acaso nem falta de controle. O futuro está nas mãos de Deus. Não precisamos temer. Tudo o que acontece sobre a terra resulta de algo que sucederá no céu.
A causa está no céu e o efeito se verifica sobre a terra, irmãos. Se verifica sobre a terra. E aí, no sequência, fala imediatamente no texto bíblico, volte para aqui, e fala para a Bíblia, no capítulo 4, verso 1, que imediatamente, me achei em espírito. Verso 2, imediatamente achei-me em espírito. Imediatamente achei-me em espírito. João agora já não vê com seus olhos físicos e nem escuta com os seus ouvidos físicos. Ninguém jamais viu a Deus. Ele habita em luz inacessível. Em carne e sangue, João não suportaria contemplar o esplendor da glória divina, não suportaria contemplar o esplendor da glória de Deus. Então, ele tem uma visão, ele se acha em espírito. Maravilha, irmãos. Maravilha. A gente sabe que, além de João, Paulo, ele também se viu em espírito também, quando ele foi até o terceiro céu. Quando ele fala, eu conheci um homem e tal, que foi até o terceiro céu. Muitos comentaristas dizem que Paulo estava falando dele mesmo. Eu acho que 99% dos comentaristas, dos estudiosos, concordam que Paulo estava falando dele mesmo. Irmão, se você achar que eu estou muito rápido e quiser deixar aí no chat do YouTube, alguma pergunta, eu pedi para ir mais devagar, ou tiver alguma dúvida, pode deixar aí que eu leio a sua dúvida, tá bom? Seguindo, eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Então, olha a visão do trono de Deus e alguém assentado. João viu no trono, João viu o trono de Deus. João viu um lugar de honra. João viu um lugar de autoridade. João viu um lugar de julgamento, irmãos. Porque é exatamente isso o papel de Davi. Lembra da história de Salomão, quando veio duas mulheres brigando por causa do filho? E uma falava que o filho era dela, outra era da outra. E Salomão teve que fazer um julgamento. Mas era, de fato, uma ação de sabedoria para descobrir quem era a mãe daquele menino. Quando ele falou para partir o menino no meio e entregar para cada uma das mães, a verdadeira mãe falou, não faça isso, deixa com ela. Demonstrando o seu verdadeiro amor. E Salomão olhou, olha, essa é a verdadeira mãe, entregue o filho para ela. Entregue o filho para ela. Então, nós vemos claramente que os reis da terra, eles tinha posição de honra, posição de autoridade e posição de julgamento. Todos os tronos da terra estão sob jurisdição desse trono dos céus, irmãos. Não há autoridade na terra que do alto não foi concedida. Não há autoridade constituída na terra, se do alto não foi lhe concedida, lhe permitida. Estão me entendendo, irmãos? Qualquer autoridade constituída na terra foi concedida por Deus. Uma autoridade maior, alguém de honra maior e alguém capaz de fazer o julgamento. Então devemos descansar o nosso coração, irmãos. Descansar o nosso coração em relação às autoridades sobre nós constituídas. Seja do mais alto cargo do executivo, como do presidente da República, como do legislativo, que é o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, seja do Judiciário, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, seja um governador, um prefeito, um vereador, um simples pastor de uma congregação, de uma pequena congregação, mas toda autoridade é constituída por Deus. Por Deus, irmãos. Por Deus.
Assim nós temos que tratar estas autoridades com honra e respeito e submissão, desde que essas autoridades estejam submissas à palavra de Deus, em concordância com a palavra de Deus. Porque se essa autoridade não concordar com a palavra de Deus, Deus nos dá de fato o direito de não mais obedecê-las, porque nós devemos obedecer em primeiro lugar a palavra de Deus. Tudo bem, irmãos? Então, isso é o significado do trono: lugar de honra, lugar de autoridade e lugar de julgamento, irmãos. Tá bom? Lugar de julgamento. Então, a essência dessa revelação é mostrar que todas as coisas são governadas por aquele que está sentado no trono. Todas as coisas, irmãos, todas, absolutamente todas as coisas. Então, olha que interessante, uma curiosidade bíblica, irmãos. Das 67 passagens do Novo Testamento que aparece trono, 47 estão no livro de Apocalipse. Das 67 passagens, 47 está no livro de Apocalipse. 12 vezes só neste capítulo 4. Todos os detalhes estão orientados com vistas ao trono, sobre o trono, em redor do trono, a partir do trono, diante do trono, no meio do trono. O trono é um símbolo da soberania inabalável de Deus. O trono é o verdadeiro centro do universo. Esse trono não está na terra, mas nos céus, meus irmãos. O universo na Bíblia não é geocêntrico, nem heliocêntrico, mas teocêntrico, irmãos. Aqui temos a verdadeira filosofia da história. Deus está no trono. Devemos descansar o nosso coração nessa verdade, irmãos. Nessa verdade. Devemos descansar o nosso coração nessa verdade. Tá bom? Vamos voltar lá para o texto. Não, é aqui. Pronto. Segundo tópico. Deus assentado no trono. Eu já adiantei bastante isso aqui, viu, irmãos? Eu vou empolgando e já vou adiantando. Então, imediatamente eu me achei no céu armado, ex-armado, imediatamente me achei em espírito, e ex-armado no céu um trono. E o trono, alguém assentado. Então, João viu o glorioso Deus assentado sobre o trono. Para uma igreja perseguida, meus irmãos, para uma igreja torturada como nós, olha, você vê, tanto que foi importante detalhar a primeira sessão de Apocalipse, porque era uma igreja perseguida, era uma igreja torturada, era uma igreja que era confiscada, as pessoas passavam fome, não podia comprar, quem tinha para vender, ninguém comprava, era uma perseguição louca. Então, para uma igreja perseguida, torturada, martirizada, esta é uma mensagem consoladora. Que mensagem consoladora de Deus para a sua igreja. Para que João escrevesse essas cartas e endereçasse aos bispos das 7 igrejas da Ásia Menor, da parte oriental da Turquia. As 7 igrejas que hoje, que dentro da totalidade do significado do número 7, dentro do significado bíblico, 7 significa totalidade. Se refere a mim e a você, a toda a igreja. Apocalipse é uma carta de consolo à igreja, irmãos. É uma carta de consolo a mim e a você, não uma carta de pavor, de passar medo, de tirar o sono, mas uma carta que Apocalipse foi escrito para te dar paz, para trazer alegria ao seu coração, te dar tranquilidade, para que você possa dormir sabendo que Deus está no trono, assentado no trono, julgando, tendo autoridade.
deve ter toda a honra. Saber que Deus está no trono, Deus está no controle de todas as coisas. Abra a sua Bíblia, já que nós lemos Isaías 6:1, abra a sua Bíblia no Salmo 99, verso 1. Salmo 99, Salmo 99, verso 1. Abra sua Bíblia no Salmo 99, verso 1. Olha aqui, ó. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. Reina o Senhor e trema os povos. Irmãos, não nos resta mais nada a não ser descansar o nosso coração em Deus. Mas vamos seguir, irmãos. Vamos seguir. O que João descreve não é Deus mesmo, mas o seu fulgor, o seu esplendor. Ele descreve o fulgor e o esplendor de Deus. Vamos seguir aqui, irmãos. Vamos seguir aqui. E esse se acha assentado, é semelhante no aspecto, verso 3, irmãos, verso 3, tá? E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto de pedra de jaspe e de sardônio. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Se você notou, eu coloquei em vermelho a questão dessas pedras aqui do lado. Pedra de jaspe, de sardônio. Então ele faz uma descrição do trono, nem da pessoa que está sentado nele, não faz a descrição da pessoa e nem do trono. O que João viu quando olhou para o trono só pode ser descrito em termos de brilho, de pedras preciosas, aquilo que João conhecia. Ele usou o seu contexto de conhecimento para assemelhar aquilo que ele estava vendo, porque ele não tinha palavras. Na verdade, ele não tinha palavras e não tem como descrever aquilo que ele viu. Não tem como ele descrever precisamente a não ser por meio de comparação. Então, ele por meio da comparação, ele tenta descrever aquilo que ele viu. E a primeira descrição que ele faz, a comparação que ele faz, é que aquilo era semelhante a uma pedra de jaspe. E a pedra de jaspe era a pedra mais cristalina que tinha, a mais pura, sem nenhuma poluição, de cor branca, reluzente, que hoje nós podemos assemelhar com o nosso diamante. Eu não sei se era o diamante, eu não sei. Há uma abundância de luz que emana dessa pedra de jaspe. Então, isso demonstra, a glória de Deus, isso demonstra a santidade de Deus. O que João estava querendo mostrar e falar para nós é sobre essa santidade, é sobre essa glória de Deus. O que ele estava enxergando era de fato maravilhoso, irmãos. Deus é santo, Deus é glorioso. Então é isso que significa a pureza, a santidade, a glória de Deus. Mas ele fala de uma segunda pedra. Ele fala do sardônio. O sardônio é uma pedra de cor avermelhada. O sardônio é uma pedra de cor avermelhada translúcida. João, então, ele vê a beleza, a riqueza, a abundância de luz. E a cor vermelha, a gente sabe muito bem o que significa, irmãos. A cor vermelha, a gente sabe o que significa a redenção. O julgamento, o juízo de Deus, que se deu por meio do sangue do Cordeiro Imaculado, do sangue de Cristo. A cor vermelha significa exatamente isso, a redenção, o julgamento de Deus. Então, a pedra de jaspe branca descreve a santidade de Deus. E o sardônio vermelho, o seu juízo.
em Cristo Jesus para nos dar a redenção. Então nós temos a real clareza que João está falando para nós, para a igreja, que Deus é santo e justo. Deus é santo e justo, irmãos. Isso deve trazer para nós uma advertência. Nós nunca podemos perder da mente e do nosso coração a questão da santidade de Deus e a justiça de Deus. Deus foi santo, totalmente santo, e Deus é justo, totalmente justo. Deus é santo e Deus é justo. Deus nunca nos trata com injustiça, de forma alguma, irmãos. Deus fez justiça por nós, Ele se fez justiça por nós. Ele mesmo se entregou na pessoa do Filho para sofrer em nosso lugar, para fazer justiça por mim e por você. Tá bom, irmãos? Vamos seguir. Quais então são as características desse trono de Deus? Então, é perceptível quando nós voltamos para o texto, ele fala então, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Ao redor do trono, deixa eu voltar aqui, irmãos. Volta. Ao redor do trono há também 24 tronos. Assentado neles, 24 anciões vestidos de branco. 24 anciões vestidos de branco. E cujas cabeças estão coroas de ouro, irmãos. Coroas de ouro. Então, ao redor do trono há um arco-íris semelhante a um aspecto de esmeralda. E nós sabemos que o arco-íris, ele é o símbolo da graça e da misericórdia de Deus, da aliança de Deus com o seu povo, de não mais destruir a terra. Lembra da aliança que Deus fez com Noé? E o que apareceu no céu como símbolo dessa aliança? Um arco-íris, que é o símbolo da misericórdia de Deus, o símbolo, de fato, da misericórdia do Deus divino, da aliança que Deus fez com este povo. Então, Deus conforta também a igreja, mostrando que Ele vai preservar a sua igreja. Ele vai preservar a sua igreja, irmãos. Para os filhos de Deus, a tempestade já passou, irmãos. Porque Cristo já se deu a si mesmo para nos resgatar do dilúvio do juízo. Agora temos o sol da justiça brilhando sobre nós. Sobre nós há um arco-íris mostrando a aliança de Deus, a misericórdia de Deus e o amor de Deus por mim e por você. Ainda que o juízo venha sobre os homens, a igreja de Cristo será poupada, irmãos. O que foi redimido não pode ser destruído. Ainda que o mal nos alcance, Deus fará com que todas as coisas aconteçam para o nosso bem, meus irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados filhos de Deus. Nós não podemos dar o nosso coração, entregar o nosso coração ao temor, ao desespero, porque Apocalipse é essa carta de consolo, de conforto para mim e para você. Deus está no trono, Deus é santo, Deus é juiz, é justo e Deus é misericordioso. Estão me entendendo, irmãos? Estão me entendendo, irmãos? Mas aqui também fala, eu já falei sobre isso, vamos seguir aqui. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões. 24 anciões, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Coroas de ouro, irmãos. O que isso significa, irmãos? O que isso tem para nós? O que isso traz para nós? Quando fala dos 24 tronos, 24 anciões,
não podemos deixar de trazer para vocês uma realidade. Tá, irmãos? A realidade é que esses 24 tronos, significa, esses 24 anciões, são os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Tá bom? E esses 12 patriarcas do Antigo Testamento e esses 12 apóstolos do Novo Testamento, eles significam o quê, irmãos? O que esses 12 patriarcas e esses 12 apóstolos representam, irmãos? A igreja. Estão me entendendo, irmãos? Os 12 patriarcas e os 12 apóstolos representam a igreja. E quando mostra esse trono, 24 tronos, mostra que Deus dará à igreja autoridade. Lembra quando Jesus falou para Pedro que entregará sobre que dará autoridade à igreja, o que a igreja ligar na terra será ligada no céu, e que a igreja desligar no céu será desligado na terra. Essa é a autoridade que Deus deu à igreja. E vai chegar um momento que a igreja vai devolver essa autoridade para Deus. Vai pegar essa autoridade como coroa e botar aos pés de Deus. Porque já a igreja não vai ter mais esse papel que tem hoje aqui na terra de orar, de interceder, de pedir, de clamar, de pedir misericórdia. Está vendo a importância, meus irmãos, a importância do clamor, a importância da igreja na face da terra, irmãos. Quando Jesus foi assunto aos céus e veio sobre a igreja, de fato, o poder que era esperado, que a igreja foi revestida e nos foi dada essa autoridade. Irmãos, qual é o papel da igreja diante das crises? Qual é o papel da igreja diante das calamidades? Qual é o papel da igreja? Clamor. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, irmãos. Porque o que a igreja ligar na terra será ligado nos céus. E o que a igreja desligar na terra será ligado nos céus. Essa é a autoridade dada à igreja, irmãos. E nós, muitas vezes, como igreja, nós não estamos usando dessa autoridade. Essa autoridade está abandonada pela igreja, por mim e por você. Oramos por tantas coisas, oramos por aquilo, pelos nossos sonhos, oramos pelos nossos projetos, oramos para ter saúde. Irmãos, nós devemos usar a nossa autoridade como igreja para clamar por este mundo que sofre. Para pedir, de fato, a misericórdia de Deus sobre este mundo que jaz no maligno. Vamos seguir, irmãos. Vamos seguir. Então, seguindo, 24 anciões, eu já expliquei sobre a questão dos anciões, das coroas, que é a autoridade. Do trono, verso 5, irmãos. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo. Olha que interessante. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, aqui já está explicando. A gente sabe que o número 7 é um número que de plenitude. O número 7 é um número de plenitude. O significado é completude, plenitude, totalidade. Os 7 Espíritos de Deus significa o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Tá bom? Então, esse Espírito Santo está diante do trono de Deus. O Espírito Santo está em nós, irmãos. Aquele que está diante de Deus está em nós, irmãos. Aquilo que está diante de Deus comunica conosco. Aquilo que está diante de Deus abre os nossos olhos. Aquilo que está diante de Deus abre os nossos ouvidos. Aquilo que está diante de Deus ilumina a nossa mente e o nosso coração para compreender a revelação da palavra de Deus. E nós não podemos desconsiderar isso, irmãos. Devemos orar pedindo a Deus discernimento, iluminação em nossa mente e nosso coração, para que possamos compreender a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita.
Porque se a nossa mente, o nosso coração não for iluminado, a vontade de Deus não vai ser boa, não vai ser agradável e não vai ser perfeita, irmãos. A vontade de Deus só é boa, agradável e perfeita com a intervenção do Espírito de Deus em nós, iluminando os nossos corações e a nossa mente. Amém? Se tiver pergunta, pode parar, escreve aí, eu paro e responderei. Se eu pular alguma coisa, escreve aí, eu vou ver onde que eu pulei, tá bom? Vamos seguir. Já falei do Espírito, né? Eu falei sobre relâmpagos e as vozes, os trovões. Eu falei que esses relâmpagos, essas vozes e esses trovões é evidência do juízo e da ira divina, tá, irmãos? Essas questões, quando fala lá, do trono sai relâmpago, vozes e trovões, de fato o juízo e a ira divina. O arco-íris é mostrando que essa ira e esse juízo divino não vai vir sobre a igreja, porque sobre a igreja está uma aliança de misericórdia e amor, tá bom? Tranquilo, irmãos? Tranquilo? Aí você pode perguntar, e esse juízo e ira divina? É sobre o mundo que jaz no maligno, que milita contra Deus, que tem um ódio declarado a Deus, tá, irmãos? Tranquilo? Então vamos seguir. Vamos seguir, verso 7, verso 6, verso 6, tá, irmãos? Verso 6. Aqui. Diante do trono, deixa eu seguir aqui, diante do trono, olha o meu mouse aí, irmãos, não sei se vocês estão vendo. Diante do trono, como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Irmãos, que isso na verdade é um desafio para nós. Né? É um desafio para nós. Mar de vidro, ele traz um significado de santidade e transparência. Há diante de Deus um mar de vidro. Há um lugar de santidade e transparência. Esse mar de vidro está em contraste com o mar de sujeira e poluição do pecado neste mundo. Lá em Isaías 57, 20, vamos abrir Isaías 57, 20. Irmãos, toda a interpretação de Apocalipse se acha na Bíblia. Eu vou mostrar para vocês que tem coisas que não tem como interpretar, tá? Isaías 57, 20. Porque são figuras que João usou do conhecimento dele para comparar o que ele estava vendo, tá? Isaías 57, 20, irmãos. 57, 20. Quem abriu aí pode acompanhar. Mas os perversos são como o mar agitado. Os perversos são como o mar agitado, o mar revolto, tá? Que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Então, os perversos é um mar totalmente ao contrário desse que João tinha visto. É um mar de revolta, um mar barulhento, sujo. Né? E o que João viu? Diante de Deus ele viu um mar de vidro, né? De santidade, de transparência, de paz. O que nós encontramos em Deus, irmãos, é paz. O que o mundo quer é paz. O que nós precisamos oferecer é paz. Para estar, irmãos, diante do trono de Deus, é preciso ser purificado, estar limpo. Não há sujeira diante do trono de Deus, irmãos. Não há corrupção diante do trono de Deus, irmãos. Tudo é transparente, limpo, puro e pacífico. Traz paz. Deus é santo. No céu não entra nada contaminado. Deus não se associa com o mal. Ele abomina o mal. Embora ele ame a todos, ele não ama tudo. É aquela velha questão. Ama
o pecador, ame o pecador, mas odeie o pecado. Ame o pecador, ame o pecador. Haja de misericórdia para com o pecador, mas seja duro com os pecados. Eu sempre, quando eu falo sobre isso, eu lembro de uma frase que eu ouvi de um presbítero aqui da igreja, o Sérgio. Uma vez a gente conversando na casa dele, e ele me falou uma frase: seja duro com os problemas, mas amável, esqueci a palavra que ele falou, amável, mas seja leve, eu acho que doce com as pessoas, seja duro com os problemas, mas seja amável com as pessoas. É exatamente isso que aqui está ensinando. Nós devemos amar os pecadores, mas sermos duros com o pecado. A nossa batalha contra o pecado tem que ser ferrenha, irmãos. Tem que ser ferrenha mesmo. Tem que ser ferrenha. Tá bom? Vamos lá. Vamos me empolgando. Parecendo... Aí a veia pentecostal sobe, né? Misericórdia. Vamos lá. Vamos seguir. Vamos lá. Verso 7. Eu falei sobre os 6, né? Mar de vidro. Essa questão que eu queria falar com vocês aqui no verso 6. Também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. 4 seres viventes. 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. O número 4, irmãos, na simbologia bíblica, no contexto bíblico, o número 4, ele é o número da criação. Ele é o número da criação. Então, quando se diz o número 4, se o 10 é o número do mal, da maldade, se o 6 é o número do homem, da humanidade, o 4 é o número da criação, tá? Tanto é que ele fala que esses 4 seres viventes, olha que interessante, esses 4 seres viventes eram cheios de olhos por diante e por detrás. Não se tem no contexto bíblico, no contexto bíblico, em todo o cânon das Escrituras Sagradas, uma explicação para essa questão dos cheios de olhos. Há diversas insinuações, conjecturas, outras coisas mais. Mas esses cheios de olhos nesses 4 seres viventes, quando fala-se da criação, do número 4, está falando da criação. E aí a gente vai entender uma coisa melhor, né? Vamos seguir aqui o verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo, semelhante ao novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então, ele fala de 4 seres viventes. Ele fala um como leão. Ele fala o outro como novilho. E o terceiro como o homem. E o quarto ser vivente como a águia. Eu quero trazer algumas questões. Por exemplo, tem um cara que ele chama teólogo Arthur Bloomfield. Não sou muito bom no inglês não, irmãos. Eu estou aprendendo. Ele pensa que esses 4 seres viventes representam o Evangelho. Então esse teólogo, ele acha que esses 4 seres viventes representam o Evangelho. Por exemplo, o leão mostra Jesus como rei, da forma que apresenta o Evangelho de Mateus. O novilho mostra Jesus como servo, como representa o Evangelho de Marcos. O homem mostra Jesus como o homem perfeito, como representa o Evangelho de Lucas. E a águia mostra Jesus como aquele que veio do céu e volta para o céu, né? Como o Evangelho de João
mostra 4 evangelhos sinóticos. Quando você vai fazer o panorama do Novo Testamento, e quando você passa para o Evangelho, de fato, Mateus mostra Jesus como servo, Marcos mostra Jesus Mateus mostra Jesus como rei, desculpa, irmãos, Mateus mostra Jesus como rei, Marcos mostra Jesus como servo, Lucas mostra Jesus como Deus homem, e João mostra Jesus glorioso, aquele que era o eterno. Então, ele parte desse princípio, né? Mostrando o leão como rei dos animais, o boi como aquele animal que serve para puxar carga e tudo mais, o homem como parte da criação, como o ser perfeito de Deus, e a águia como aquela que voa nas alturas. Mas isso, irmãos, isso é muito... Nós chamamos na teologia, na hermenêutica, na exegese, de alegorização. Isso é uma alegorização. E dentro da linha de hermenêutica e exegese reformada, nós devemos evitar as alegorizações, tá bom? Nós não podemos alegorizar. Agora, Buckley, ele pensa numa representação da totalidade da natureza. É uma linha que eu também gosto. Essa é uma linha que eu gosto. Na outra não, mas essa aqui eu gosto. Os 4 seres viventes, eles representam todo o nobre, forte, sábio e rápido da natureza. Cada figura tem preeminência em sua própria esfera. O leão é supremo entre os animais selvagens, o boi entre os animais domésticos, a águia entre o rei das aves, o homem o supremo de todas as criações viventes. Então, os 4 seres viventes representam toda a grandeza, poder, beleza da natureza. Aqui vemos o mundo natural trazendo sua doxologia ao que está no trono. Tá bom, irmãos? A natureza louva ao Criador, assim como está lá em Salmos 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia. Então, é a natureza louvando a Deus, a natureza glorificando a Deus. No Salmo 103, no Salmo 148, tá bom? Eu particularmente, opto muito, vou para essa linha. É a mesma linha que o meu professor lá tem, né, o Leandro Lima, que esses 4 seres viventes, por exemplo, o leão, ele representa os animais selvagens. O boi representa os animais domesticáveis, né, os domésticos. Aquele que tem aparência de homem, como está falando apenas da criação, representa os primatas, aqueles que têm aparência de homem, os primatas. O quarto, que é a águia, representa tudo aquilo que voa, né? Então, deixando claro aqui toda a criação, mostrando claramente a criação, o papel da criação louvando a Deus, o papel da criação adorando a Deus, o propósito da criação em apontar para Deus. Olha que interessante, irmãos, o papel da criação em apontar para Deus. Toda a criação aponta para Deus, irmãos. Toda a criação aponta para Deus. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar, mas existe, quando eu estava no Mackenzie, estava tendo um simpósio sobre isso, chama-se Teoria do Design Inteligente. Então estava tendo um simpósio, e a teoria do design inteligente é provar, mostrar que por trás da criação há um ser totalmente inteligente. Quando se vai para a biologia, se vai para o macro ou se vai para o micro, se vê na criação a coisa tão bem arquitetada, a coisa tão bem projetada, que não poderia ser fruto do acaso. Porque o caos não gera organização. O caos não gera perfeição. Caos gera caos, irmãos. Caos gera caos, desordem. No mundo o que se vê é uma ordem. No mundo se vê uma ordem perfeita, irmãos. Perfeita, uma ordem perfeita no mundo. Então essa é a teoria do design inteligente. Eu incentivo e desafio você a estudar um pouco sobre isso, tá bom?
Então é exatamente isso que os seres viventes estão fazendo, estão apontando para Deus. A criação aponta para Deus, irmãos. O homem é indesculpável diante de Deus. Ninguém pode falar que Deus não existe quando se olha para a criação, olha para o sol com as suas propriedades, para a lua, a distância lunar, o efeito da lua sobre a terra, nas marés, nas plantações. A criação de Deus ela é perfeita. Perfeita. Lembro, irmãos, lembro quando eu vendia colchão magnético? Eu vendia colchão magnético. E a gente, quando ia falar da vitamina D, nas pastilhas, eu não estou vendendo colchão não, viu, irmãos? Eu já parei com isso. Nas pastilhas de Invelon, que é uma pastilha de infravermelho longo, que vai sobre o colchão, ela representando e dando um pouco das propriedades do sol. Tanto é, a gente pegava um limão e colocava sobre o colchão e deixava um limão, a metade de um limão fora do colchão. Pegava um limão, partia no meio, um limão colocava em cima do colchão, o outro fora. O limão que ficava em cima do colchão, ele perdia um tanto substancial do azedume. E o que ficava fora do colchão ficava mais azedo. E a gente mostrando que as propriedades do infravermelho longo, que é as mesmas propriedades do sol, ele alcalina, ele traz uma alcalinização no sangue, melhorando o sangue, melhorando o organismo, ajudando essa questão da melhora do organismo, né? E é exatamente quando a gente olha para as coisas criadas por Deus, tudo, por exemplo, o presidiário ele tem direito a um banho de sol, 1 hora de banho de sol por dia, porque o ser humano precisa de tomar banho de sol, irmãos. O ser humano precisa tomar banho de sol. O bebê que não toma banho de sol, ele dá aquela doença tirícia e outras mais. O bebê precisa tomar banho de sol. Nós precisamos andar descalço com o pé na terra, irmãos, né? Por causa da eletricidade estática e tudo mais. Então, a perfeição de Deus ela é perfeita. E nós não podemos desconsiderar que toda a criação aponta para Deus, para uma perfeição de um Criador soberano sobre tudo e sobre todos. Tá bom? Tá bom, irmãos? Vamos lá, seguir. Vamos seguir. Eu já falei o verso 7. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando. Deixa eu passar aqui, irmãos, para frente. Eu voltei. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Verso 8, tá, irmãos? Verso 8. Uai, misericórdia. Tem que ser para frente, não para trás. Não. Pronto. Verso 8. O papel da criação. Eu já falei muito sobre isso agora. Eu gosto muito de falar sobre isso. Chama-se, na teologia, irmãos, chama-se de revelação natural. Existe revelação especial, revelação natural, né? E a revelação bíblica. A revelação natural é a criação apontando para Deus, tá bom? Isso é maravilhoso. Eu passaria um dia falando sobre isso para vocês aqui. Sobre tribos de índios, pessoas que nunca tiveram contato com a modernidade, que foram achadas e adoravam Deus. Irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Isso eu poderia... Eu gosto de falar sobre esse assunto. O papel da criação, vamos lá. Então, os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, cheios de olhos. Irmãos, quando fala de 6 asas, arremete muito para a visão de Isaías, dos querubins, né, das 6 asas. Uma cobria as pernas, outra cobria os rostos e as outras voavam. Né? Não há um significado bíblico, a não ser uma alegorização. Eu não quero partir por esse caminho. A questão dos olhos também não há um significado, tá bom? Dos olhos não há um significado. E eu também, a não ser a alegorização. E eu não quero partir para esse caminho da alegorização. Então, apenas então nós vamos afirmar o que esses 4 seres viventes fazem. O que eles fazem? Né? Então, esses 4 seres viventes, eles proclamam sem cessar. Eles proclamam a Deus sem cessar. E o que eles proclamam? Santo, santo, santo. Então, eles proclamam a santidade de Deus. Eles apontam para a santidade de Deus.
eles apontam para a perfeição de Deus. Quando nós olhamos para a natureza, para o mundo criado, para a perfeição da criação, isso aponta para um Deus santo, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus perfeito, um Deus onipotente, um Deus eterno, irmãos, um Deus eterno. Então, dentro da gramática hebraica, por exemplo, para representar o que significava santo, 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 na nossa gramática portuguesa nós colocamos santíssimo. A gente bota um sufixo aí nós não repetimos na gramática portuguesa, na língua portuguesa, uma coisa que para ser muito santo, nós não precisamos fazer assim, santo, santo, santo. A gente coloca santíssimo. Só que a ideia hebraica, o pensamento hebraico sobre ser santo, 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 vai além do que a língua portuguesa traduz como santíssimo. Vai muito além. Então, quando a ideia hebraica é repetir santo, santo, santo por 3 vezes, irmãos, isso vai além do nosso santíssimo. Por isso que há muitas vezes certa tradução ela empobrece o significado bíblico. E é por isso a gente ter uma noção das línguas originais, tanto do hebraico quanto do grego. Tá bom? Vamos seguir, irmãos. Então, entenderam, né? Então, santo, santo, santo está apontando, a criação aponta para a glória de Deus, para a santidade de Deus, para a eternidade de Deus, para a onipotência de Deus. Tá bom? Então, percebemos que a natureza aponta para o céu. A natureza, embora esteja na terra, ela aponta para os céus. A perfeição. Irmãos, deixa eu compartilhar algo aqui, eu não consigo. Deus tem me dado algumas oportunidades que eu nunca pensei em ter. Para você ter uma noção, eu fui criado em Anápolis e fui de uma família humilde, e sempre fui de família humilde. O máximo que eu ia era em Goiânia. Irmãos, quando eu conheci o mar pela primeira vez, o quanto aquilo me emocionou. A Cássia veio conhecer o mar, foi agora, em 2014, irmãos. A Cássia pisou numa areia de praia, de uma família humilde também, que o máximo que conhecia era aqui, o interior. Irmãos, quando a gente olha para aquela grandiosidade daquele mar, daquela coisa mais bonita, olha que coisa maravilhosa, não tem como não ver Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer uma das praias mais bonitas do Brasil, no meu ponto de vista, irmãos. Eu não sei se muita gente concorda. Eu conheci agora em Guarapari, a gente foi para Guarapari de carro, de Merivão, né? A Meriva nos levou em Guarapari, pela graça de Deus, foi tudo tranquilo. Conheci uma praia chamada Praia dos Padres, em Guarapari. Irmão, que coisa linda! Que coisa linda! Eu acho que todo mundo tinha que conhecer essa praia. Que coisa linda, chamada Praia dos Padres. Que coisa perfeita, que coisa linda, irmãos. Então não tem como olhar para a criação e não ver essa criação apontando para os céus, irmãos. Essa criação faz com que a criação toda faz com que a gente venha a ter os olhos, tirar os olhos da terra e olhar para os céus. A criação de Deus faz a gente tirar os olhos da terra e olhar para os céus. Assim como o livro de Eclesiastes nos convida a fazer, irmãos. O livro de Eclesiastes fala sobre 2 tipos de pessoas. Aqueles que têm os seus olhos voltados apenas para a terra e aqueles que vivem com os seus olhos voltados para os céus, irmãos. Seus olhos. E o livro de Eclesiastes deixa claramente a diferença daqueles que têm os seus olhos voltados para os céus, para as coisas do alto, para as coisas eternas, para as coisas celestiais, daqueles que apenas têm os seus olhos voltados para a terra. Porque aqueles que têm os seus olhos voltados para a terra, ele vive um enfado, vive o enfado, vive a canseira da terra, ele vive nessa mesmice, um dia discurso outro dia, o rio corre para o mar, do mar aí vem, volta para o rio novamente, nasce o sol, se põe o sol, e é tudo a mesma coisa. Né? Então a pessoa entra nessa vida de mesmice e a vida perde o sentido. E por isso que tem muita gente que já não tem sentido de viver, não tem alegria no viver, porque não consegue olhar para os céus. E o papel da natureza é apontar para Deus, irmãos. O mundo criado aponta para Deus. Uma mais simples florzinha que nasce no meio de uma rachadura, de um piso de concreto.
aponta para a soberania de Deus. Aponta para a soberania de Deus, para a glória de Deus. Dá até vontade de chorar. Vamos lá, seguir, irmão. Vamos lá, vamos seguir. Verso 8, né? Vamos lá. Eis os 4 seres viventes, tendo cada um deles praticamente... Já li o 8. Agora o verso 9, né? Verso 9, vamos lá. Verso 9. Verso 9. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ação de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Então, exatamente esse é o papel da criação: dar honra, dar glória, dar graça, apontar para Deus, tá bom? Mostrar esse Deus santo e misericordioso. A comida que chega na sua mesa é graça de Deus, irmãos. A água que você toma, que refresca, que mata a sua sede, é graça de Deus. Olha que coisa. O pão que vai na sua mesa, que é feito com farinha de trigo, é graça de Deus. O açúcar que adoça seu suco é graça de Deus. Irmãos, a sua saúde que lhe dá força para trabalhar, dá inteligência, é graça de Deus. Tudo do que Deus criou revela um Deus misericordioso e amoroso. E será que nós temos um coração grato diante de Deus, irmãos? A criação agradece a Deus em todo o tempo. A criação agradece a Deus em todo o tempo, irmãos. Eu não sei, um pastor uma vez, eu nunca vi um passarinho lamentar, eu nunca vi um passarinho murmurar. Nunca vi um passarinho murmurar. Uma vez eu ouvi uma certa história, lá vai eu de novo. Uma vez eu ouvi uma certa história de um cara que estava passando uma crise financeira, passando dificuldade, passando fome. E ele era carroceiro, ele trabalhava de puxar carga, de entregar coisas que as pessoas compravam numa carroça. E um dia ele encontrou com um amigo, e um amigo, aí, como é que você está? E disse que ele lamentou tanto da vida, ele lamentou tanto, que quando eles perceberam, o cavalo estava chorando. Então é uma história, né? É uma história. E a gente não vê nada disso, a gente vê a criação de Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus. Meus irmãos, nós temos que mudar as nossas atitudes. Se você é acostumado a lamentar, reclamar, porque tem gente que mais reclama das coisas do que agradece. Mas tem gente que mais murmura do que agradece. Tem gente que só vê as dificuldades. Só vê as dificuldades. Para com isso, irmãos. Pare com isso. Vamos agradecer. Vamos elogiar. Vamos louvar. Amém? Amém? Vamos lá. Seguir. Verso... Volta. Verso 10 e 11, para terminar, irmãos. 10 e 11. Deixa eu tomar uma água aqui. Falando demais, a boca vai secando. Então, vamos lá. Os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por todas as coisas da tua vontade vieram, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Prostrar-se-ão, adorarão, depositarão, proclamando. Prostrar-se-ão, adorarão, depositarão. Irmãos, aí a gente vê o objeto da adoração, os remidos, a igreja, nós, eu e você,
fazemos parte dessa igreja. Iremos adorar a Deus pelos séculos dos séculos. Adorar em espírito e em verdade. Adorar em plenitude, em completude. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Nós podemos começar a desfrutar aqui na terra um pouco do céu, irmãos. Se nós entendermos isso. Se nós entendermos essa visão celestial de João, muita coisa vai mudar na nossa vida aqui na terra, irmãos. Muita coisa vai mudar. Entende isso? Consegue discernir isso? A igreja se prostra diante daquele que está sentado no trono. A nossa atitude como igreja é de se prostrar diante de Deus. Não é de questionar. Não é de questionar, não é de murmurar, não é de lamentar. A nossa posição é de se prostrar, de clamar, de adorar, de glorificar aquele que está sentado no trono. Porque se entendermos isso, as coisas vão mudar, meus irmãos. As coisas vão mudar. Eu expliquei sobre o depositar as coroas diante do trono, que significa entrega de autoridade, reconhecimento de autoridade, submissão, rendição. A igreja é conclamada a se render aos pés daquele que está no trono. A autoridade não te pertence. Devemos nos render e nos dobrar diante de Deus. O nosso coração deve ser um coração rendido, irmãos. Nosso coração deve ser um coração rendido. Então, irmãos, aí nós vemos as palavras no final do verso 11, as palavras de adoração. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Ele é digno de receber a glória. Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. De um coração prostrado, de um coração inclinado a Deus, de um coração entregue. De um coração entregue. Então, ao que está assentado no trono, Ele é o Criador de todas as coisas, e a própria criação o louva, a própria criação o adora, a própria criação nos leva a louvar e adorar e a voltar os nossos olhos para os céus, de um Criador misericordioso, bondoso, amoroso, o Deus que criou tudo, que tem sustentado tudo, e levará o mundo, a história e a igreja à consumação final, irmãos. E é somente a Ele a honra, a glória e o louvor e a adoração, meus irmãos. Somente a Ele a honra, a glória e o louvor e a adoração. Para concluir, irmãos, para a gente terminar, qual que é a conclusão? Aqui a conclusão. João é chamado ao céu para ver o trono entronizado e o entronizado. O trono de Deus está no centro do universo. Tudo acontece a partir do trono. Tudo está ao redor do trono. Graça e juízo emana do trono. Todo louvor e igreja e glória são dirigidas àquele que está sentado no trono. Irmão, tudo vem de Deus, tudo é para Deus e tudo é para Deus. Por Deus e por Ele. Por meio dele, todas as coisas veio a existir. Se eu tivesse alguém para tocar e cantar um hino aqui agora, a gente podia cantar esse hino, né? Por todas as coisas a existir, Senhor, tu me sondas. Nossa, esse hino me veio à cabeça agora. Vamos lá, irmãos, para terminar, a aplicação, né? Aplicação, deixa eu ver aqui, parece que tem Exatamente. A Ana Lúcia colocou aqui, um coração rendido aos pés da cruz de Cristo consegue vivenciar pela ação do Espírito Santo o que está em Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Muito bem lembrado, viu, Ana Lúcia? Muito bem lembrado. Aplicação. Qual que é a aplicação? Está aí a aplicação. Ver o céu muda a forma como vivemos na terra. Ver o céu
muda a forma como vivemos na terra. Irmãos, essa é uma verdade. Vislumbrar o céu, olhar para Deus, ver o trono de Deus nos céus, entender sobre a soberania de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, a autoridade de Deus, vai mudar a forma como vamos viver aqui na terra. Tá bom? E de fato nós vamos viver esse reino de Deus dentro de nós, que está lá em Lucas 17, 21, que Ana Lúcia lembrou aqui, tá, irmãos? Então, esse foi mais um estudo de hoje. Esse é o fim do capítulo 4. Domingo que vem, nós vamos estudar o capítulo 5, irmãos. E cada capítulo vai ter um tema e uma aplicação, tá bom? E foi para a gente trabalhar isso bem legal, para que alguns irmãos que gostam de temas, né, variados, cada capítulo vai dar um tema e uma aplicação para nós, tá bom? E esse foi o tema de hoje, um trono nos céus, e a aplicação, ver os céus, muda como iremos viver na terra, tá bom? Viver esse reino de Deus em nós.